Olá! Como está verdadeiramente a tua vida hoje? Eu sou a Tânia Miguel e estou aqui para ajudar a fazer com que o teu dia seja um dia que vale a pena ser vivido. Então, eu vou trazer algumas palavras, algumas ideias, algumas inspirações e quem sabe se hoje mesmo tu também não vais fazer com que alguém tenha um dia que vale a pena ser vivido. Então, muito bem-vindo a todos e fica aqui comigo porque eu vou dar o meu melhor. E hoje eu gostava de trazer um assunto que é bem mais comum do que muitas pessoas imaginam. E este assunto é sobre o medo. O medo que pode parecer banal. Falar do medo. Mas para que é que isso interessa? Pois é. Mas talvez hoje a tua vida, talvez hoje objetivos que tu gostarias de alcançar não tenham ainda sido possíveis por causa do medo. E talvez até muitas das escolhas que tu fazes na tua vida, escolhas banais, como escolher um caminho, escolher uma opção, escolher até o carro, coisas práticas. Então, até o lugar onde a pessoa vive, os lugares que frequenta, os programas que faz, as escolhas em relação à vida prática do dia a dia. Isto de um ponto de vista mais superficial, mas há quem viva uma parte da sua vida completamente influenciada pelo medo. Pode ser medo de conduzir, pode ser medo de lugares fechados, pode ser medo de distâncias, medo de pontes, medo de ficar sozinho, medo do desconhecido, medo de ser abandonado. É muito transversal. É realmente um assunto tão extenso que não vamos conseguir abordá-lo completamente, mas que eu gostava de trazer algo bastante importante, algo que tem impacto no teu dia de hoje, algo que faça o teu dia valer a pena. E o medo é uma emoção básica e ainda bem que ele existe, ainda bem que existe o medo para nos proteger. É uma forma de termos um policiamento e não sermos demasiado desprotegidos. É o medo que nos dá um senso de responsabilidade àquilo que pode colocar a nossa vida em risco. Então, o medo tem uma função de preservar a própria vida e permitir que a vida possa avançar e que nós possamos estar em segurança. O problema é quando o medo toma um lugar dentro de cada um que vai além desta proteção. Muitas vezes o medo pode tornar-se um padrão, uma forma de viver, uma forma em que eu já não vivo pelo prazer, na minha autonomia, na minha consciência, mas eu faço escolhas
ou não faço determinadas escolhas porque no fundo está lá o medo a bloquear, a criar um desconforto ou mesmo um conflito. E muitas vezes há uma primeira camada de percepção, uma percepção que realmente essa escolha está a ser influenciada pelo medo, porque muitas vezes há quem não se aperceba que o medo controla pequenas escolhas ou mesmo grandes escolhas. E depois existem outras camadas de percepção até ao ponto de irem evoluindo de tal forma que muitas vezes a pessoa sente desconforto e até mesmo pode chegar ao ponto de sentir vergonha e uma tendência a querer esconder, dissimular que esse medo está a comandar a sua própria vida. E até é possível disfarçar, arranjar outras desculpas. Não posso ir porque tenho outro compromisso, hoje não é possível, e tantas vezes adiar algumas situações porque é o tempo de ganhar terreno, é o tempo de não ter que enfrentar esse medo. Mas viver dessa forma não vai resolver nada, antes pelo contrário, vai criando experiências e sobreposição de camadas desse mesmo medo, ou outros que acabam por se acoplar e acabar por agregar e aumentar ainda mais, ao ponto de poder transformar o medo num monstro que domina a própria vida. Algo que parece que se torna maior do que a própria pessoa. E quando isto acontece, a vida começa a ser dominada e a pessoa vai perdendo a autonomia, vai perdendo um senso de valorização, de autovalorização, porque no fundo a pessoa sabe que está a entregar a sua própria vida, sabe que está a ser tomada por algo maior do que ela própria e acaba por tantas vezes se render e mais uma e render-se a este medo, render-se a esta dificuldade e acaba por ir perdendo a própria esperança em si própria e acaba por ficar tantas vezes refém de um monstro que começa a ser maior do que ela própria. E de nada adianta se não houver nada, se não se fizer nada. E aquilo que eu te quero trazer hoje é o primeiro passo. O primeiro passo para que esse monstro, ou esse monstrinho mais pequenino, possa ser destornado, é um caminho muito bonito. Não é fácil. É preciso utilizar a coragem, é preciso escolher, mas acima de tudo tomar uma decisão. E tomar uma decisão de que a vida foi-te oferecida. A vida está aqui para ser vivida. E faz lembrar aquele processo, às vezes, de quem tem vícios, e às vezes é difícil interromper esse vício, porque a própria pessoa não admite que
entrou num ciclo vicioso. E o início de tudo é sempre a percepção de que realmente existe um vício, de que realmente há que interromper esse ciclo. E por isso a primeira percepção é tomar consciência. A primeira percepção é trazermos a honestidade e sermos verdadeiros em relação ao nosso envolvimento com o vício. E neste caso faço o paralelo para esse vício, o medo, que se pode transformar num monstrinho, num monstro ou num monstrão. E para isso, às vezes, essa percepção do monstro é baseada na dor e na quantidade de vezes e experiências que realmente houve contacto com essa emoção que é o medo. Então, quando a intensidade ou a quantidade de experiências foi de tal forma grande em relação ao medo, seja porque muitas vezes houve medo ou houve medo numa quantidade, como se houvesse uma escala, em que o medo esteve sempre numa escala bastante elevada. É como se houvesse um vício e como se houvesse um ciclo vicioso no próprio corpo, na fisiologia e um vício hormonal que é fisiológico e que acaba por também ter vários graus de atuação. E ele tem uma questão emocional, tem um envolvimento a nível cerebral, a nível mental, mas ele cada vez mais pode tornar-se corpóreo, ou seja, cada vez mais ele pode se traduzir em reações do próprio corpo, em reações fisiológicas. E o primeiro passo é possível mesmo. Então o primeiro passo é reconhecer o ponto em que tu possas estar hoje e qual é o tamanho do teu medo. Ele protege-te, ele é um medo que tem uma função de segurança, é um medo amigo, ou ele começou a ultrapassar a barreira do amigo e começou a tornar-se numa escala de monstrinha, monstrão. E hoje, aquilo que eu quero trazer para a tua vida, para que o teu dia valha a pena, se tu tivesses noção que esse não é um problema teu, que esse não é um problema sem solução, mas que esse é um assunto que te está a trazer um convite de tu mergulhares mais fundo dentro de ti e de tu reconheceres a tua própria potência e a tua própria força, é algo que é muito bonito. Então, desde já fica a saber que não és a única pessoa e que muitos já conseguiram, muitos conseguem rapidamente, outros vivem experiências dessa descoberta cada vez mais profunda, cada vez mais gratificante e cada vez mais consciente, ao ponto de se tornarem pessoas com humildade perante a sua própria força e ao mesmo tempo uma gratidão por se reconhecerem verdadeiramente, trazendo um conhecimento de quem elas são, para além daquilo que às vezes se apresenta perante monstrinhos que às vezes parece que são grandes, mas
a nossa própria força, a vida que existe em cada um de nós é muito mais forte. Então, enquanto nós estamos aqui, enquanto a vida nos permite viver as experiências, por que não aproveitar a vida, fazermos dela o melhor possível e podermos trazer a consciência que nada é impossível. Tudo começa por um princípio e a seguir ao princípio vem um passo e depois outro e depois outro, e quando nós olhamos, os nossos passos levam-nos a um caminho que é o nosso próprio caminho. E isso muda tudo quando nós percebemos que a nossa vida é a nossa vida à nossa medida e não a vida do vizinho e não as questões do vizinho, nem aquilo que para o vizinho o faz feliz, e que às vezes possamos achar que também queríamos. E às vezes, se tentarmos fazer o mesmo do que o vizinho, parece que não faz sentido, falta algo. Porque aquilo que nos faz mesmo sentir que vale a pena e nos traz a própria felicidade é sentirmos que estamos realmente a viver a nossa própria vida. E a nossa própria vida é construída a cada dia, com as nossas escolhas, a cada momento, com aquilo que nos faz sentido. Então, hoje, dá o teu primeiro passo e, ao mesmo tempo, reconhece que por trás de qualquer aparente monstro existe uma força que está desertinha para se mostrar. A força e a grandeza de cada um de nós. Essa que tem o desejo de viver uma vida de felicidade, de significado e de realização. Então, aproveita o teu dia e, se puderes, faz a diferença no dia de alguém que esteja ao teu lado. Eu despeço-me com um sincero abraço e até à próxima.